Olá, todos os meus ouvintes, todas as pessoas que estão me acompanhando neste programa maravilhoso, Energias do Bem, que é feito para cada um de vocês. O programa Energias do Bem é aquilo que eu sempre gosto de fixar para todos vocês. Ele é criado para você que é do segmento Umbanda, Candomblé, que acredita na espiritualidade, que acredita no mundo invisível e tem a fé, sempre. A fé nas nossas entidades, nos nossos orixás. Então eu estou aqui mais uma vez com todos vocês para abordar um tema. Essa semana o tema ele será um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu tenho recebido várias mensagens das pessoas falando sobre traição na casa de axé, o que é trair, o que é enganar. Traição por si só já é o quê? Já é um sentimento horrível, vamos dizer assim, é um sentimento horrível. Por quê? Porque é a quebra da confiança naquela pessoa que muitas vezes a gente se dedica, muitas vezes nós estamos sempre próximos a ela. Então, imagine só como é difícil a traição dentro da casa de axé. Que momento nós estamos traindo? Eu acredito que todos vocês se perguntam. O que é traição? Eu ir à casa de alguém, visitar a casa de alguém, isso é trair? Não. Trair é mentir, trair é enganar. Trair é muitas vezes você usar de má fé sobre aquele líder religioso, daquele babalorixá, daquele alorixá, daquele dirigente espiritual. É você agir de má fé para com a pessoa. Eu acredito que quando a pessoa não quer mais frequentar um determinado lugar, ela tem todo o direito de simplesmente se afastar e com o dever de comunicar. Então assim, eu tenho casa, todos sabem disso, que eu tenho casa de axé. Passo por isso? Passo sim, não vou negar para vocês que eu não passe por essa situação. Eu passo, como qualquer outra pessoa passa. Então no tema de hoje é traição, devoção e gratidão. Quando nós começamos primeiro pela traição, por quê? Porque foi assim, foi uma coisa marcada, foi uma coisa que as pessoas estão falando, será que eu traí? Será que eu fiz isso? Será que vai magoar? Será? Então assim, eu até escrevi algumas coisas que é para deixar bem claro para as pessoas que o trair não é o fato de você ir. Sabe aquela brincadeira de criança, de repente, que a gente vai escondido? Eu quero ir escondido do meu pai de santo em tal determinada casa. Eu acredito que você não precise disso, você não precisa esconder de ninguém. Sempre com a verdade, sempre com a sinceridade, demonstra que você é um filho de fé. Pois a minha religião, a nossa religião é a verdade. As pessoas podem deturpar algumas situações, mas são pessoas, são humanas, não é uma casa religiosa. Então não há necessidade de trair. Se você sente no seu coração vontade de visitar a casa daquela sua amiga, do seu amigo, do namorado, da namorada, enfim, se você sente, comunique a casa que você frequenta, porque todas as pessoas comunicam quando entram dentro de uma casa. Quando elas entram dentro de uma casa, elas pedem permissão para entrar, para praticar a religião dentro daquele ambiente, dentro daquela casa que foi escolhida por ela. E toda casa tem a sua hierarquia. Então nós temos que sempre preservar com muito carinho, com muito respeito, cada detalhe, até mesmo a visita, até mesmo esse sentimento de traição. Costumo dizer e repito, traição. Será que você trai a casa ou você mesmo? Eu tenho tanta certeza que você não trai a casa, você trai a si mesmo. Porque quem trai uma casa de axé já está acostumado a trair em qualquer situação da vida. Posso ser radical com as minhas palavras, mas as minhas palavras são claras. Se você trai a sua casa de axé, você trai um amigo, você trai o marido, a esposa, enfim, você trai. Por quê? Porque a traição já faz parte da sua pessoa. Então assim, vamos agir com a verdade, vamos mostrar que somos seguidores de fé, vamos mostrar que nós podemos mudar e transformar e tirar esse título de traição de uma casa. Então, a casa, quando você chegou, a casa já existia. Então, deixo claro, você não trai a casa, você trai a si mesmo, você engana a si mesmo. Então, para você, minha ouvinte, que mandou no WhatsApp,
Eu espero que eu tenha sido bem claro sobre a situação da traição na casa de axé. Não é trair, nem omitir. Ambiente religioso não é para esse tipo de situações, de atitudes. Ambiente religioso é para ser respeitado. Seja ele de umbanda, seja ele de candomblé ou qualquer ambiente religioso. Nós vamos até uma casa religiosa para nos encontrar. Nós vamos em uma casa religiosa para que a gente possa se sentir bem, para que a gente seja acolhido e não ter esse sentimento de traição. Muitas vezes a gente procura o ombro amigo, que é do pai, da mãe de santo, para tirar aquele resquício da vida, que você já tem uma vida difícil lá fora. E se você entrar dentro de uma casa e começar a agir dessa forma, o problema não vai estar com ninguém, e sim com você. Tá bom? O pai de santo, na sua hierarquia, ele pode errar, como o filho pode errar, só que o pai de santo está lá. A hierarquia, ele já é o pai, ele comanda. Ele pode trair seus filhos? Pode, gente, mas em que situações você vai dizer o pai de santo traiu? Porque ele atendeu a sua amiga que você não gostava? Porque, enfim, é uma questão de conversar. Toda regra tem sua exceção. Por que eu gosto de fixar isso? Para depois não dizerem assim, o pai Juca está defendendo os babalorixás, os pais de santo. Não, eu estou defendendo o tema. Traição. Agora eu vou falar um pouquinho sobre devoção. Mas a traição é bem polêmico dentro da casa de axé, porque todo mundo fica querendo saber, porque fulana traiu, porque betana traiu, enfim. Eu tenho que falar em linguagens bem fáceis, eu tenho que usar linguagem fáceis para que as pessoas compreendam o que eu quero dizer. Eu não quero dizer da minha casa, ou da casa de A ou da casa de B. É uma pergunta e eu gostei muito deste tema, desta pergunta, né? E acabei colocando ele para seja esclarecido para muitas pessoas. Porque muitas pessoas têm a mesma dúvida. Onde eu traí, onde eu enganei. Então, trair é você fazer as coisas sem notificar, sem mentir. Sabe, você agir com aquela coisa de você enganar. Então, acredito que uma pessoa que chega a este ponto não serve para orixá. Aquilo que eu digo, não serve para orixá. Não traia, seja honesto. Seu pai, mãe de santo, seu dirigente espiritual, ele não é uma pessoa, não é um monstro, vamos dizer a palavra bem clara. Ele é o seu amigo, ele é o seu líder religioso. Então fale com ele, esclareça, tenha as suas dúvidas, o procure. Senão depois vocês vão ficar naquela situação de dizer, eu tenho pai de santo, mas tenho a sensação de que não tenho pai de santo. Mas será que o pai e a mãe de santo não está sempre no mesmo lugar? Não é o filho que muitas vezes se ausenta e não procura e depois questiona? Talvez ele queira no momento dele e não no momento que é dedicado à casa. Então, de uma forma geral, tá? Porque a minha casa, todo mundo sabe que funciona todas as segundas-feiras, as consultas são às quartas-feiras e às quintas-feiras eu tenho também um atendimento espiritual que é com entidade. Tudo com hora marcada, tudo comunicado diretamente comigo pelo WhatsApp 11 99724 7037. Eu vou falar um pouquinho agora sobre devoção. Devoção é um apego sincero e fervoroso a quem? A seu orixá, no caso. As entidades. É a maneira afeiçoada de cumprir, de seguir. É um sacrifício ao culto. O que nós vivemos dentro do candomblé e a umbanda? É um sacrifício ao culto? Sim, mas um sacrifício prazeroso, um sacrifício de devoção. A devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao seu culto religioso, seja ele de qualquer segmento. Então, ser devoto, muitas vezes você pode não estar frequentando, você não ir todas as sessões da sua casa, você não participar, mas você é devoto. Um exemplo bem claro. Iemanjá. Iemanjá faz parte do quê? Da umbanda, do candomblé. Só que muitos devotos acreditam em Iemanjá. Iemanjá faz parte do nosso culto de candomblé e de umbanda. Só que Iemanjá é a deusa do mar, então ela é conhecida por todos. Todas as pessoas têm devoção a Iemanjá, mas muitas delas, muitas vezes, não praticam a religião de Umbanda e Candomblé. Então, devoção é para todos vocês que amam, que acreditam, que respeitam os nossos orixás e as nossas entidades. Então, devoção
ela trata apenas de uma reverência, de uma adoração. É uma adoração à divindade. Este exemplo que eu usei para Iemanjá, ele deixa claro. Por que ele deixa claro? Ele deixa de uma forma bem transparente de todas as pessoas que acreditam. Na Umbanda, por exemplo, nós temos na Umbanda um sincretismo de confiança e respeito em Nossa Senhora Aparecida. É uma santa de igreja católica, né, muito cultuada em suas missas, tem a tradição e a Basílica de Aparecida do Norte, mas na Umbanda muitas pessoas assimilam com o nosso culto religioso, e muitas vezes as pessoas ainda falam, é Oxum. Não, Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida, Oxum é Oxum. Mas por acreditar e respeitar, é muito importante que a gente entenda o que é a devoção aos nossos orixás, a devoção às nossas entidades. Nós temos devoção a um caboclo, nós temos devoção a um preto velho, nós temos devoção a um baiano, nós temos devoção de uma forma de adorar. E às vezes a gente comenta assim com um amigo, ele não é da religião. E aí você comenta, de tanto você falar, eu vou ao terreiro porque eu quero falar com o preto velho, quero falar com o preto velho. Aquele amigo, ele passa a se afeiçoar de uma certa forma, ele passa a se afeiçoar à entidade, por quê? Porque de tanto você falar. Então esse é o momento devoção, a gente ser devoto, a gente acreditar, a gente amar, a gente adorar um sentimento que nós podemos... Será que nós podemos identificar esse adorar como amar? É difícil, porque é único. A devoção é única. A devoção é diferente de fé. Tá? Fé é uma coisa para aquele que já está ali dentro. Fé é uma coisa ligada, você tem fé. A devoção não, você é devoto mesmo que você não tenha conquistado nada. Você se tornou devoto daquele santo, daquela entidade, daquele terreiro, daquele ambiente. Tá? Então, quando eu trago o tema traição, devoção e logo mais falei sobre gratidão, é justamente para você que me acompanha, que você que está me ouvindo, para você olhar e de repente dizer assim, poxa, tem tantas coisas muito mais importantes do que eu simplesmente ter esse sentimento de trair quando eu posso ser devoto de um lugar. Quando você muitas vezes não se sente bem, você não precisa virar as costas. Você pode simplesmente ir lá, falar com o seu dirigente espiritual, você passar para o seu dirigente espiritual a sua atual situação, mas também acreditar que aquele ambiente, ele está ali, ele é sagrado para muitas pessoas. Existem muitos devotos naquele lugar que amam e respeitam. Então, quando você não está bem num lugar, se retire dele. Não cause tumulto, não cause transtornos. Simplesmente vá lá, comunique, não quero mais, não vai mais. Pronto, você continua com ele no seu coração para o resto da sua vida. E a casa vai continuar de todas as formas. Todos vocês sabem que eu tenho um trabalho social com a Associação Beneficente São Jorge Guerreiro. Então eu peço para vocês, para cada um de vocês que puderem colaborar, chamem no WhatsApp no 11 99724 7037. Eu peço doação de roupas usadas, eu peço doação do que você puder. Se você quiser doar em dinheiro, da forma que você puder. Eu não estou estipulando valor. Eu até nem gosto muito de falar no sentido de valores e de dinheiro, porque assim, eu acredito que a minha missão é poder estar ajudando vocês. Então, quando eu cheguei até aqui, a Rádio Mundial, eu cheguei para acontecesse esse trabalho para que eu pudesse levar a mensagem para as pessoas. Eu estou muito feliz, estou muito grato com todo o retorno que eu venho tendo. E gosto de afirmar, o meu retorno não é um retorno financeiro, o meu retorno é um retorno de paz e de tranquilidade, quando a gente recebe muitos elogios pela palavra. Então eu gosto de usar a palavra sem ofender ninguém, sem machucar ninguém, mas eu gosto de trazer para o programa temas que as pessoas vão acompanhar, que as pessoas vão entender a forma que eu estou dizendo. Deixando mais uma vez bem claro, independente das situações que eu vivencie na minha casa. Aí vocês vão perguntar assim, Pai Juca, o senhor vivencia isso com traições de pessoas, com devoções de pessoas e gratidão de pessoas? Aquilo que eu disse e repito, todos nós vivenciamos isso. Toda casa de axé vivencia. Às vezes a gente tem pessoas que batem na nossa porta, elas procuram, elas estão necessitando, elas precisam tanto. Quando elas conquistam, elas simplesmente não voltam para dizer nem muito obrigado.
Faz parte? Faz. Eu vou continuar meu trabalho, eu vou continuar lá, eu vou estar lá, por muitos que ainda virão. E você, que simplesmente agiu desta forma, o que você será? Ninguém, porque você sempre será um alguém passando pela casa de alguém, passando pela vida de alguém e nunca conquistando ninguém. A sua história será sempre feita de passagens e não de marcas, não de histórias verdadeiras, não de momentos reais. Às vezes a gente quer construir algo, a gente vai lá e constrói com fé, com amizade, com carinho, com respeito. Quando eu falo disso, eu tenho pessoas que me acompanham há 30 anos. 30 anos é uma vida, 30 anos é uma história. Eu tenho senhoras que têm idade de ser minha avó, que me acompanham há muitos anos. Ela e as suas respectivas famílias, que muitas vezes olham para mim e falam assim: pai, nossa, mas eu vejo tanta gente passar e vejo tanta gente sair. Aí eu falo para elas: se vocês verem como que é a vida, aí elas falam: porque essas pessoas, pai, elas não vêm buscar a espiritualidade, elas querem dominar a espiritualidade, ou seja, elas querem controlar as entidades, elas querem que a religião seja feita da forma delas, e não vai ser nunca. A nossa religião pode não existir sem ofensa a ninguém, ela pode não existir um livro como a doutrina, mas ela tem uma história de ancestralidade. A nossa religião, ela é uma religião de ancestralidade. Então, quando eu falar disso, nós temos história vivenciada. Às vezes a gente pode não ter aquele livro sagrado, tá? Que vai estar lá dizendo isso e aquilo. Mas o nosso livro sagrado são histórias vividas por nossos escravos, por pessoas que realmente lutaram por tudo isso. A nossa religião, ela vem de fora, ela vem com essa transformação dentro do Brasil, ela vem. Então, uma religião que veio já de traições lá atrás. Ela já vem, como também em outras religiões, a nossa história é história de traição. Mas o que a gente tem que fazer? Pela gente. Nós temos que fazer cada um por você. Então vamos ter que saber entender o que é o momento trair, o que é o momento acreditar, o que é o momento ser devoto e o que é momento de ser grato. Gratidão. Gratidão, muitas vezes nas palavras, é muito fácil ser dito gratidão. Nós podemos falar, gratidão. Mas e o sentido da palavra gratidão? Ela tem que vir do coração. Ela tem que vir expressa com a sua alma. Gratidão só por gratidão é como dizer muito obrigado sem estar realmente agradecendo. O muito obrigado sem estar realmente agradecendo é aquela pessoa que se sente obrigado a dizer muito obrigado. E a mesma coisa com a gratidão. A gratidão é você agradecer. Independente de que alguém esteja vendo ou não, você ser grato a tudo isso. Por exemplo, eu sou grato por estar aqui. Eu sou grato por estar aqui fazendo mais um programa para que cada um de vocês possam assistir, que cada um de vocês possa ouvir e possa entender as minhas palavras. O meu programa ele não é um programa mecânico. Ele é um programa de energias. Ele vai tratar sobre as energias do dia, sobre as energias que nós necessitamos, a energia do bem. E não existe nada melhor nesta vida e nesta terra do que ser grato à vida, do que ser grato às pessoas que conhecemos, seja elas boas ou ruins, elas fazem parte da nossa história. Viu como é contraditório? Eu falo lá, traição, falo da devoção, e a gratidão, ela vem aqui nos exaltar, ela vem nos mostrar que por mais que exista traições na vida de qualquer um que esteja me ouvindo e me vendo neste momento, a gratidão ela supera. A gratidão ela é muito maior, ela é muito mais intensa, ela é real. Quando você pratica o bem para você e para o próximo, é maravilhoso. Eu sempre digo, para você e para o próximo. Eu gosto de usar um exemplo. Quando a gente entra no avião, a gente já é nos explicado que nós temos que o quê? Primeiro colocar a máscara na gente, para depois a gente colocar em alguém. Então, quando eu trago esse exemplo, primeiro vamos olhar para a gente, para depois a gente olhar para o próximo. Se nós todos nos corrigirmos, nós podemos ser um exemplo para o próximo, nós poderemos corrigir outras pessoas. Agora, se a gente só se basear no próximo, na sua negatividade, na sua traição, que é o tema de hoje, nós vamos esquecer do quê? Da nossa essência,
da nossa gratidão, da nossa devoção, do nosso amor, do nosso carinho e do nosso respeito. Então, a cada momento de vida é ser grato à vida, ser grato às pessoas, ser grato a todos os movimentos, ao que a gente tem, ao que a gente deixa de ter. Ser grato é quando nós podemos sentir com o coração. Ser grato é quando realmente sorrimos com a alma e nos sentimos bem. Então esse momento de ser grato, é ser os primeiros a fazer o bem, é ser os primeiros a ter um ato generoso, é ser os primeiros a não cobrar ou exigir de alguém, é fazer com espontaneidade. Numa casa de axé, nós temos muita gente grata, nós temos muita gente boa, muita gente que realmente ama, que respeita e que é grato. São pessoas que fazem, cumprem das suas funções simplesmente por amor e carinho e respeito. Elas não fazem das suas funções para mostrar para os outros, elas fazem. Tenho muitos exemplos disso? Tenho. Minha casa tem muita gente, graças a Deus, eu já sou grato a isso, mas vou dizer, muitas vezes eu tenho 3, 4 pessoas trabalhando e eu não vejo eles divulgando ou reclamando, eles fazem com amor e com carinho, eles fazem com tanto respeito que isso faz com que eu fortaleça, que eles estão junto comigo. Então não importa a quantidade, sim a qualidade. Eu também não cobro daqueles que não podem ir naquele momento, eu simplesmente agradeço, porque existe aquelas pessoas que realmente podem ir. Então a casa é um conjunto. Eles são gratos. Eu também sou grato. E numa intensidade grande, numa imensidão, num conjunto da casa, todos nós somos gratos. Por quê? Porque a gente pode ir lá limpar uma casa de axé, a gente pode ir lá cuidar dos orixás, a gente pode ir cuidar das nossas entidades, a gente pode colocar, para quem é do candomblé, a famosa água na quartinha, que é o que representa o corpo, a nossa força. Então é isso. Ser grato é você poder agradecer. Tá? É você agradecer a quem? Aos orixás. É você agradecer a Deus. Deus, numa palavra, ele é invisível, mas ele é sentido. Então Deus é algo que a gente não vê. É uma imagem que muitas vezes a gente cria, mas a gente sente. A gente tem Deus no coração. E se a gente tem Deus no coração, a gente tem os nossos orixás também e as nossas entidades. Então, com esse programa de hoje, quando eu falo sobre traição, devoção e gratidão, é simplesmente poder expressar um pouquinho para cada um de vocês. Expressar um pouquinho. Trair faz parte da vida? Não. Nós podemos nos corrigir. Às vezes aquele sentimento de traição, ele não pode ser, às vezes não, com certeza, ele não pode ser maior do que o de devoção. Ele não pode ser nem maior do que a gratidão. Quando eu peguei esse tema, é algo interligado, a traição, a devoção e a gratidão. Por quê? Às vezes a pessoa fala, eu sou tão devoto, mas ela trai. Eu sou tão grato, mas ela trai. Então vamos esquecer a traição. Não existe traição boa. Traição, pelo seu nome já diz, traição. É a perda da confiança. Então é traição. Então traição no mundo geral, já é doída. Imagine a traição dentro de um ambiente religioso. Vamos tirar isso. Vamos fazer com que a gente possa crescer cada vez mais. Quando nós lutamos por união dentro da nossa religião, tem que ser uma união verdadeira. Não pode ser uma união de trapaça ou de traição. Temos que aprender a baixar a cabeça uns aos outros. Nós temos que aprender que a nossa religião é uma religião de hierarquia. Nós temos que respeitar os mais velhos. Nós temos que estar sempre prontos para aprender. Muitas vezes você pode não acreditar que aquilo é correto, ou de repente você queira dizer, isso é o melhor. E o melhor não é aquele caminho, é o que o seu mais velho vai dizer, porque a experiência de vida é a melhor coisa que existe na vida. Na vida, seja a vida material, seja a nossa vida espiritual, seja a nossa vida religiosa. Aquele que está à nossa frente, ele já vivenciou muito mais do que a gente. Então hoje, com o programa Energias do Bem, eu trouxe esse tema: devoção, traição e gratidão. Agradeço a cada um de vocês, o meu muito obrigado. Muito axé para todos vocês.